Fala abençoado, abençoado, recebam a paz. Vamos para mais um devocional. O devocional de hoje tem como tema Jesus não te esqueceu. Por mais que você tenha desistido de você mesmo, mas Jesus não desiste jamais. E nós iremos usar como base o Evangelho de Mateus, o seu capítulo de número 4, a partir do versículo 18, que vai nos falar assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Eu quero usar esses versículos para poder ilustrar e transmitir a vocês a mensagem que Deus tem me dado nesta manhã, e eu tenho certeza que ela irá edificar a sua vida. Então vem comigo. Jesus ele vai chamar Pedro e alguns discípulos. Os mais próximos ali eram 12, uns falam de 77, mas a verdade é que Jesus sempre esteve com os três, Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos de Jesus. Mas hoje eu quero me ater apenas a Pedro. Este discípulo, posteriormente apóstolo, ele foi chamado e imediatamente, como nós acabamos de ler, ele vai deixar tudo ali e vai começar a seguir Jesus. Ele vai começar a andar com Jesus. Ele vai presenciar Jesus curando. Ele vai presenciar Jesus libertando. Ele vai presenciar Jesus fazendo milagres a qual eles nunca haviam visto. E mesmo assim, em determinados momentos, ele vai cometer alguns erros. Pedro vai errar. Nós temos alguns exemplos. Pedro, quando Jesus foi traído ali, ele cortou a orelha de Malco. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro também, ele teve algum momento ali da chamada dele que ele se achou melhor do que os demais discípulos. Pedro ele era sujeito a erros, ele não era perfeito. Pedro estava passando por uma transformação para poder viver o propósito que Jesus tinha na vida dele. Nós também vemos alguns acertos que Pedro teve, né? Por exemplo, Pedro confiou e andou sobre as águas. Foi o único discípulo que andou sobre as águas. Na verdade, foi o único homem que andou sobre as águas, né? Claro, com exceção de Jesus, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas Pedro foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Pedro também foi o primeiro que reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus. Pedro ele era impulsivo. Pedro ele era inconstante. Pedro ele tinha os mesmos defeitos que eu e você temos. Mas o que fica aqui bem claro é o projeto que Jesus tinha sobre a vida dele. Jesus tinha um propósito para ele. E por mais que Pedro tinha muitas limitações, e também qualidades, é claro, Jesus não desistiu dele. A Bíblia nos fala que quando Pedro nega Jesus ali no pátio, ele nega por 3 vezes, Jesus é crucificado, Pedro ele fica triste, ele fica abatido, ele, quando você medita ali no contexto, nos dá o entendimento que Pedro ele tem a certeza que Jesus não vai mais confiar nele, né? Jesus não vai dar mais o ministério a qual ele esperava. Pedro ele tem uma desilusão. Pedro ele fica abatido. Ele achava que Jesus ia ficar com ele o tempo todo. Mas ele vai ver Jesus sendo crucificado e morto. Interessante, né? E Pedro vai se sentir o que agora? Sozinho. E o que Pedro vai começar a fazer? Ele vai voltar a pescar. Ele volta para o mar. Porém, Jesus tinha um projeto na vida de Pedro. Jesus vai de encontro a Pedro na praia. Jesus, avistando eles longe, pergunta se eles tinham alguma coisa ali para comer. Eles respondem que não. Aí quando eles chegam ali próximo da praia ali, Jesus tinha preparado uma fogueira com peixe, pão.
para poder receber Pedro. É interessante, né? O mesmo cenário que Pedro negou Jesus, Jesus transformou para poder receber Pedro, perdoar Pedro e mostrar o quanto o amava. E Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes se ele o amava realmente. E Pedro responde as 3 vezes que sim, que o amava. Então nós temos um perdão para cada negação antes no pátio. Que momento que Jesus preparou para poder mostrar para Pedro e hoje para nós que Jesus não desiste deles. Jesus não desiste de você. Jesus, ele quer te proporcionar uma vida extraordinária. Jesus, ele te ama de uma maneira que você não consegue nem compreender. Às vezes você olha e vê que você não tem condição intelectual ou financeira, ou você não se acha digno de viver uma vida extraordinária a qual só Ele tem preparado. E nesse devocional eu quero te passar essa mensagem de que Jesus não desiste de você. Por mais que você tenha desistido das promessas, por mais que você tenha desistido de tudo porque você achou que Jesus não se importa contigo, Ele está falando através desse devocional que Ele se importa contigo e que Ele vai sim cumprir em sua vida tudo aquilo que Ele tem estabelecido, tem como propósito para que você venha viver. Mas é importante que você continue vivendo na presença, andando nos caminhos que Ele tem traçado para ti, para que você venha viver o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Então, encerrando este devocional, eu já quero lhe pedir que você compartilhe e envie para as pessoas que estão precisando, pois eu tenho certeza que elas serão abençoadas porque nós estamos aqui lidando com a palavra de Deus, tá bom? Então, segue aí para estar recebendo o lembrete de quando eu postar algum vídeo, né? E assim você possa acompanhar também o devocional diário aqui. E lembrando, Jesus não esqueceu de você. Ele tem uma vida extraordinária para que você venha viver. Basta você confiar, acreditar e continuar caminhando com Ele e estando na presença dEle. Tá? Fique com essa mensagem e que Deus continue vos abençoando.